Olá pessoal, tudo bem? A resenha de hoje é sobre uma biografia. O título é Kardec, a biografia, e o autor é o jornalista Marcel Souto-Maior, que é o mesmo autor da biografia do Chico Xavier. Eu achei essa biografia muito interessante. Por quê? Porque ela foi escrita por um jornalista, que é o Marcel Souto-Maior. E como ele é jornalista, o texto saiu leve, saiu conciso, saiu fluido. Sabe aquele livro que você vai lendo e vai fluindo, e você vai ficando curioso, e você quer saber? Os capítulos são curtos, a linguagem é acessível e foi uma leitura bastante agradável. Uma coisa curiosa nesse livro é que o autor, o Marcel Souto-Maior, ele não tem religião, ele não é afiliado a nenhum tipo de religião e por isso eu acho que o relato dele é um pouco mais livre de preconceitos, um pouco mais, é um olhar um pouco visto de fora, sabe? Se ele fosse um militante do espiritismo, talvez o livro teria sido um pouco tendencioso, o que eu não achei. Eu achei que ele deu um olhar bem imparcial e a gente percebe que ele fez uma pesquisa muito extensa e muito séria a respeito do assunto. O Allan Kardec era um professor francês e o nome de batismo dele era, vamos caprichar, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Chique, né? E ele era pedagogo, além de escrever livros didáticos sobre assuntos científicos, por exemplo, matemática. Ele era um homem muito curioso e ele tinha uma alma de pesquisador, ele gostava de pesquisar os assuntos, de fazer testes. Então ele usava o rigor científico para poder redigir os trabalhos dele. Não era assim, do nada que ele saía escrevendo. Ele fazia testes, certo? Ele fazia experiências para poder redigir sobre os resultados, de maneira bastante pedagógica, de maneira bastante simplificada, para que quem estivesse lendo conseguisse compreender perfeitamente a mensagem. O Allan Kardec foi um solteirão por bastante tempo, ele era muito estudioso, seria acho que um nerd hoje em dia, e casou com uma professora também chamada Amélie. O casal não teve filhos e acho que por isso eles tiveram muito tempo para se dedicar às pesquisas do espiritismo. Uma coisa curiosa desse livro aqui também que eu não sabia é que o Kardec e a Amélie passaram muitos perrengues durante a vida. Quem pensa que eles tiveram uma vida próspera, né, com luxos e riqueza, muito longe disso. Ele teve que trabalhar muito, ele teve que redigir muita coisa para poder sobreviver. O que é bastante interessante também é que Allan Kardec se tornou Allan Kardec, ele adotou esse pseudônimo como nome oficial somente aos 53 anos, ou seja, ele já tinha uma idade, né, um pouco mais avançada e eu acredito que ele sabia o que estava fazendo, que ele queria muito mesmo adotar esse pseudônimo que ficou conhecido pela história fora. Bom, esse livro vai contar toda a trajetória do Kardec, desde o comecinho do espiritismo, quando ele começou a fazer os primeiros testes, o negócio das mesas girantes e toda a evolução da carreira dele enquanto codificador do espiritismo. Então vai mostrar todas as fases pelas quais ele passou, vai mostrar as perseguições, os desgostos e também as vitórias que ele teve. E eu achei bem interessante, assim, o que eu aprendi com ele é que ele era um homem muito disciplinado. A disciplina era a palavra-chave para ele, então todos os dias ele redigia, ele respondia cartas, ele escrevia, ele fazia testes, participava de reuniões, então foi um homem que trabalhou muito. A gente percebe que a disciplina era o carro-chefe da vida dele, e acho que por isso ele deixou uma obra tão vasta. Dá para perceber que ele era um homem muito disciplinado, muito dedicado e muito sério também. Para quem conhece um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, que na minha opinião eu acho que é a obra mais expressiva do Allan Kardec, não a obra dele, né? É uma obra que foi psicografada, mas a gente vê a organização da obra como um sinal da disciplina e dos conhecimentos pedagógicos dele, porque é uma obra toda feita em perguntas e respostas, de maneira que quem lê entende perfeitamente o que está sendo explicado ali. Eu acho que o Livro dos Espíritos não foi escrito para ser um livro hermético, um livro fechado, uma coisa misteriosa que só poucos iniciados teriam acesso. Foi escrito para ser entendido mesmo. E realmente a gente percebe que ele foi escritor de livro didático, porque as bases pedagógicas são inegáveis nesse livro. Com o cuidado de quem já tinha escrito e lançado mais de 20 livros didáticos,
Rivail se dedicou a burilar os ditados do além para torná-los claros e atraentes. O formato que adotou, típico da filosofia clássica, foi o de listar perguntas e respostas enumeradas, lado a lado, na mesma página. Ou seja, tudo aquilo que ele colhia, né, nas sessões mediúnicas, ele ia transcrevendo de maneira clara e atraente, para facilitar mesmo o acesso à informação. Hippolyte Léon Denisard Rivail tinha 53 anos quando se tornou Allan Kardec, uma figura cada vez mais conhecida e visada. Desde o início, o Livro dos Espíritos teve para ele a força de uma nova certidão de nascimento, pública e notória. Ou seja, ele assumiu mesmo essa persona como persona oficial e olha, o cara apanhou, viu? Ele levou muitas chapuletadas, ele foi acusado muitas e muitas e muitas vezes, né, por muitas coisas, desde desonestidade até roubo, até falsidade ideológica, muitas coisas, e ele resistiu. Ele acreditava tanto naquilo que ele estava fazendo que ele resistiu bravamente e construiu uma carreira gigantesca com uma obra muito profícua. Bom, vale a pena ressaltar aqui nesse vídeo que eu não tenho religião, eu não sigo religião nenhuma, eu não frequento nenhum tipo de templo, não tenho nenhuma religião. Mas eu gosto de pesquisar, de ler e de saber sobre as religiões. E eu acho que toda religião deve ser respeitada. De acordo com a nossa Constituição, todo brasileiro tem o direito de seguir a religião que quiser, certo? Sem ser alvo de chacota, de perseguições, de qualquer tipo de preconceito. E culturalmente, eu acho que estudar as religiões é um ato de muita inteligência, porque a gente aprende muito estudando religiões. Eu não tenho religião, se alguém me convida, vamos conhecer minha igreja, vamos conhecer meu terreiro, vamos conhecer qualquer coisa, eu vou para ver como é, porque não tem nada demais ir para conhecer. E eu gosto de ler livros de diversas religiões para saber do que se trata, a título de informação. No momento eu não tenho nenhuma religião, se chegar uma hora que eu quiser ter, eu vou ter, porque a Constituição me garante essa liberdade. Eu sempre digo que eu tenho uma tendência espiritualista, apesar de não assumir nenhuma religião e de não querer seguir nenhuma. Eu acho que os ensinamentos do espiritismo são bacanas, assim como os de outras religiões também. Eu gosto bastante de budismo e não vejo motivo para falar mal, nem para rir dos outros, ou nem para hostilizar ninguém por causa de religião. Eu frequentei muitos anos centros espíritas e eu não vou hoje em dia, não é porque me fizeram nada, ou porque eu fui maltratado, ou porque eu vi coisas horríveis ali, não é simplesmente porque eu não tenho vontade. Se um dia a vontade voltar, eu volto a frequentar. Normal. Eu acho que a mensagem mais importante desse livro aqui é sobre a dedicação, de quando uma pessoa acredita no trabalho dela, quando ela acha que ela tem uma missão, né, o quanto a vida dela se torna importante, o quanto a vida dela se torna cheia de significado. E eu acho que o Allan Kardec foi um grande líder, sim, que merece muito nosso respeito, a intenção dele era muito boa, e é uma pena que hoje em dia os centros espíritas tenham, como é que eu vou dizer isso de uma maneira educada, tenham, sei lá, adotado muito uma doutrina cristã, ao invés de uma doutrina de pesquisa, de investigação, como o Allan Kardec queria fazer. O Allan Kardec sempre prezou pela investigação, pelas comunicações com os espíritos, pelo estudo. E, infelizmente, a gente vai em centro espírita, alguns, tá? Não todos. Por aí a gente vê quase uma missa, né? Em outros é quase um culto. Então, acho que ficou uma coisa meio cristianizada demais. Não que seja errado cristianizar, não é isso. O próprio Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu acho que ficou cristianizado demais e virou meio que uma igrejinha, assim. E as comunicações, o estudo da doutrina, que ele falava tanto, ele prezava tanto pelo estudo, né? Ficou colocado um pouco de lado, ficou deixado de lado. Isso é meio triste. Esse aqui é um livro muito bom que eu super indico se você quiser ampliar os seus conhecimentos acerca do espiritismo kardecista ou então das religiões em geral. É uma leitura bastante agradável, o livro foi muito bem escrito e não vejo motivo para não ler. Abra sua cabeça, porque existem muitas religiões no mundo para a gente achar que só a nossa é a certa. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma novidade, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e leia o livro, né? Um beijo, pessoal. Até a próxima resenha. Tchau!